Em 1988, em sua entrevista ao programa Roda Viva, Darcy Ribeiro, grande antropólogo, disse: "Eu vi o mundo inteiro. Não há país, não há lugar melhor para fazer um país do que esse. Eu andei no exílio, anos e anos de exílio, não há lugar para fazer um país melhor." Já faz alguns anos que eu assisti essa entrevista pela primeira vez, e a frase do professor Darcy ficou na minha cabeça e mudou minha forma de ver o nosso país. Quanto mais eu estudava sobre o clima, a natureza, a geografia do Brasil, mais eu concordava com ele. E só por não conseguir guardar isso pra mim, eu preciso compartilhar com vocês porque o Brasil poderia ser e porque ele não é o melhor país do mundo em 4 partes. Primeiro, vamos olhar para sua geografia física e comparar com outros países. Segundo, vamos entender quem são os brasileiros e como se formou a nossa nação do ponto de vista humano. Terceiro, vamos tentar entender o que pode ter dado errado e, por fim, quarto, olharemos para o futuro do Brasil. Eu espero que ao final desse vídeo estejamos pelo menos um pouco mais perto de conseguir responder por que o país do futuro parece preso ao seu passado e cada vez mais distante das nossas expectativas. O que faz de um lugar bom para construir um país? Para responder isso, vamos olhar para 2 dos países mais importantes da geopolítica global. O Japão é um país com 100 milhões de pessoas a menos do que o Brasil, um território 22 vezes menor e um PIB que é aproximadamente 3 vezes o brasileiro. Situado na região temperada do hemisfério norte, o arquipélago japonês não tem o clima mais adequado possível para a agricultura. Sua geografia montanhosa se deve ao fato de que o país se situa em um encontro entre placas tectônicas, no Anel de Fogo do Pacífico. Por esse mesmo motivo, a região é vulnerável a erupções vulcânicas e terremotos, como poucos outros lugares do mundo. A matriz econômica do Japão é altamente industrializada e orientada para exportação. O país é conhecido por suas indústrias de alta tecnologia, como a automobilística, eletrônica e robótica. No entanto, o Japão também enfrenta desafios econômicos e demográficos, uma demanda interna estagnada e uma população envelhecida e em declínio. A área contínua dos Estados Unidos é comparável ao território brasileiro, abrigando uma população que é 116 milhões de pessoas maior do que a brasileira e um PIB equivalente a 13 vezes o nosso. A sua costa leste se estende desde o Golfo do México até o norte do Oceano Atlântico, estando inteiramente situado na porção temperada do planeta, atravessa drásticas alterações climáticas ao longo do ano, especialmente o norte do país, acostumado a passar metade do ano congelado. A costa oeste é desértica, montanhosa e tectonicamente ativa, vulnerável principalmente a terremotos de grandes magnitudes por estar do outro lado do Anel de Fogo. A matriz econômica dos Estados Unidos é uma das mais diversificadas e avançadas do mundo. O país é uma potência econômica global, com uma economia de mercado altamente desenvolvida e orientada para o setor industrial, no entanto, profundamente desigual e incapaz, por desinteresse, de erradicar a miséria. Lugar bom é um conceito bem relativo, mas o que podemos tirar dessa breve análise é que países com territórios teoricamente muito mais difíceis do que o Brasil não estão necessariamente condenados a falhar. É claro que ter um território grande, climaticamente agradável, fértil, diverso em recursos naturais e não tão densamente populado, ajuda. Muitos dos países com os melhores índices de desenvolvimento humano e felicidade do mundo estão situados em lugares geograficamente desafiadores, inférteis, congelados, privados de luz por uma parte do ano, como os países nórdicos. Então, o que exatamente faz do Brasil um lugar muito mais habitável e por que isso nunca garantiu nosso desenvolvimento e felicidade? Em 1505, era publicado o Novo Mundo, obra de Américo Vespúcio, descrevendo sua viagem às Américas. Esses relatos tomaram conta do imaginário popular ibérico, especialmente o português, encantado com uma terra que parecia a descrição bíblica do Jardim do Éden. Uma natureza exuberante, uma biodiversidade incalculável, água à vontade, clima confortável o ano inteiro, em que todo tipo de recurso era abundante, ao ponto do ouro não significar nada para os nativos, que desfrutavam de uma terra onde, em se plantando, nela tudo dá. Essa ideia de um mundo novo e sem males inspirou a publicação de Utopia, de Thomas More, o primeiro de todo um gênero literário pautado nas belezas naturais e paisagens descritas pelos descobridores.
A posição geográfica do Brasil é uma das mais privilegiadas do planeta Terra. À beira do Oceano Atlântico, ele tem acesso fácil aos mercados globais por via marítima, principalmente América do Norte, Europa e África. Nosso país é o mais longo longitudinalmente do mundo, ganhando do Chile por poucos quilômetros. Ele se estende desde a linha do Equador até a região temperada do Hemisfério Sul, como nenhum outro país do mundo. É curioso pensar que existem brasileiros que vivem no Hemisfério Norte, bem como muito abaixo do Trópico de Capricórnio, um gigante de proporções continentais. Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, somos o quinto maior país do mundo e fazemos fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Isso faz do Brasil um líder natural do bloco sul-americano. Diferente da América Espanhola, que cobre um pouco mais da metade do nosso continente, o Brasil nunca se fragmentou em várias nações, mas se manteve unido, fazendo da América Portuguesa o maior país do continente. Posicionado no centro da placa sul-americana, a atividade tectônica em território nacional é quase desprezível. Pelo menos, terremotos e tsunamis não estão na extensa lista de preocupações dos brasileiros. O clima brasileiro é muito diverso. O ambiente mais seco do nosso território é o semiárido nordestino, lar da Caatinga, um dos biomas mais únicos do planeta Terra. Mesmo aqui na Mata Branca, a chuva anual transforma a paisagem e impede que se forme um deserto completo. O ambiente mais desafiador do Brasil, climaticamente falando, não é mais seco do que o interior da Espanha, por exemplo. Quer dizer, a culpa pelo baixo desenvolvimento humano na Caatinga não pode ser atribuída às suas características climáticas. Grande parte do norte e do sul do país são marcados por chuvas constantes durante todo o ano e são, portanto, regiões mais úmidas, embora influenciadas por sistemas climáticos diferentes. O Brasil Central, composto por áreas do Centro-Oeste e Sudeste, tem um padrão distinto de chuvas e calor durante o verão e temperaturas mais frias e secas durante o inverno. O interessante é que a área ao redor do Trópico de Capricórnio tende a ser um deserto em praticamente todas as partes do mundo, como o Outback australiano, o deserto da Namíbia africano e o Atacama, na costa oeste da América do Sul. Essa região do Brasil só não é desértica por conta de um corredor de umidade que se forma no verão, deslocando água da porção tropical do Oceano Atlântico continente adentro. Essa água é jogada de volta na atmosfera pela floresta amazônica e então direcionada para baixo pela Cordilheira dos Andes. Esses são os chamados rios voadores. Sem a floresta tropical e a cordilheira, eles jamais se formariam. Mais uma feliz coincidência que faz do Brasil ainda mais produtivo biologicamente do que outros lugares que compartilham sua posição geográfica. A média de temperatura do nosso país é bastante alta, de 24 graus Celsius em comparação com os 16 graus argentinos, por exemplo. Isso significa que, apesar de extremos de calor e frio pontuais, nos deleitamos com temperaturas confortáveis o ano inteiro. O Brasil é o país mais mega diverso biologicamente do mundo. Apenas a floresta amazônica abriga mais da metade de todas as espécies de animais e plantas conhecidas pelo ser humano, e muitas ainda desconhecidas. Ela é apenas um de 6 grandes biomas, como os Pampas, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado e as já citadas Caatinga e Floresta Amazônica. Essa biodiversidade é uma riqueza inestimável para os povos que a conhecem e sabem extrair dela o seu valor. Das nossas plantas podem ser utilizados princípios ativos que podem ser de extremo valor para a indústria cosmética, farmacêutica, alimentar, de materiais, etc. Infelizmente, ainda desconhecemos grande parte das propriedades úteis de nossas plantas e animais, conhecimento que os povos originários guardavam com a vida. O Brasil abriga quase metade das florestas tropicais do mundo, os ecossistemas terrestres mais biologicamente produtivos do planeta Terra. É o líder dos chamados países megaflorestais, como o Congo e a Indonésia. Não é à toa que, com pequenas correções de pH, mais de 80% do nosso solo é fértil para atividades pecuárias das mais diversas. Mas a biológica não é a única diversidade que o Brasil se destaca. O subsolo do Brasil é riquíssimo com pedras preciosas e jazidas minerais e orgânicas, que foram extensamente exploradas pelos colonizadores e levadas para a Europa durante centenas de anos. Hoje, elas atraem algumas das maiores mineradoras do mundo, que exploram a abundância de alumínio, ferro, cobre, chumbo, carvão mineral, entre dezenas de outros materiais estratégicos para a indústria global. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem petróleo suficiente para não depender do mercado externo de combustíveis, uma segurança que recentemente abrimos mão.
Temos o privilégio de integrar a elite dos exportadores de petróleo e não importadores como grande parte do mundo. Mas desde 2016, a política de preço adotada pela Petrobras obriga o brasileiro a pagar combustíveis em dólar, com o objetivo de compensar a venda no mercado interno. Esse tem sido o principal motor da inflação por aqui, já que o preço da gasolina está embutido em toda a cadeia produtiva, pois a maioria dos produtos brasileiros são transportados por rodovias, em veículos movidos a diesel ou a gasolina. Falando em energia, o Brasil é um dos países mais promissores e produtivos para a geração de energia renovável. Mesmo sendo o quinto maior país do mundo e o sétimo mais populoso, o Brasil contribuiu com apenas 0,9% de todas as emissões de CO2 globais desde a Revolução Industrial, menos de 1%. Parte porque nunca fomos uma nação industrial, parte porque nossa matriz elétrica é baseada na energia hidroelétrica, de onde vem mais de 80% do nosso fornecimento de eletricidade. Na verdade, grande parte das emissões de gases estufa do Brasil vem das queimadas promovidas para transformar a floresta em pasto e, posteriormente, em plantações, principalmente de soja, uma das proteínas mais valiosas no mercado externo. Diferente dos Estados Unidos, Europa e China, que queimam carvão esse tempo todo para gerar energia, o Brasil aproveitou que é dono de mais de metade da água doce do planeta e do seu extenso sistema de rios para instalar uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta Terra. A energia hidroelétrica não é inofensiva do ponto de vista ambiental, principalmente para as áreas alagadas e sistemas de água doce que são transformados, mas não há dúvidas de que ela é muito mais limpa do que as termoelétricas, movidas pela queima de combustíveis fósseis. Mas nosso país também tem uma produtividade muito acima da média na captura e uso da energia solar, sendo o lugar mais ensolarado do mundo. Praticamente toda a extensão da nossa costa poderia receber algum tipo de usina eólica, gerar energia dos ventos constantes no oceano, bem como das ondas. O Brasil talvez seja o país com recursos energéticos mais abundantes e estratégicos do planeta, o lugar mais fácil para implementar uma matriz energética limpa e totalmente renovável. Superar a estagnação econômica no Brasil não é algo simples e envolve um amplo trabalho interdisciplinar promovido por várias mãos. E alguns passos importantes para isso são estímulo à inovação, aumento da produtividade em setores chaves, como a indústria da energia, a indústria da biotecnologia, a indústria da defesa e a indústria da saúde. O desenvolvimento sustentável de energia reduz os custos da produção industrial. O uso de fontes de energias renováveis torna a produção mais eficiente e barata. Energia barata e em abundância estimula o desenvolvimento industrial e torna o preço do produto final mais barato para o consumidor. O Brasil também desfruta de outro privilégio. Possui apenas 3% da humanidade, sendo o quinto maior país do mundo. Não falta espaço por aqui. E não é como se estivéssemos vivendo em um país quase intocado. 40% do nosso território já foi transformado em ocupações humanas, urbanas ou rurais. Mesmo que as urbanas ocupem menos de 1% desse espaço. Espaço é poder e dinheiro, principalmente em uma terra tão rica quanto o Brasil. A Rússia, o maior país do mundo, também tem pouca gente em um território imenso, mas esse território é desafiador e inóspito em sua grande parte. Só para ter uma ideia, Macau, uma região administrativa da China, tem uma densidade populacional de 22.402 habitantes por quilômetro quadrado. Bangladesh tem 1.113, Taiwan 636 e o Japão 337. Mas não é justo comparar esses países com o Brasil. Vamos pegar um de tamanho mais parecido, como a China. Ela abriga 136 pessoas em média para cada quilômetro quadrado do seu território. Isso considerando que grande parte dele é um interior desértico e montanhoso. O Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. A população mundial em 2023 é de cerca de 7,9 bilhões de pessoas. Se todas essas pessoas fossem colocadas no território brasileiro, a densidade populacional do Brasil seria de aproximadamente 929 pessoas por quilômetro quadrado, menos do que Bangladesh e Macau. Isso faz da América do Sul o continente menos densamente populado do mundo, atrás apenas da Austrália. Como já estamos quase atingindo o nosso pico populacional, a superpopulação não vai ser um problema por aqui. Mais sobre isso mais tarde.
Toda essa riqueza geográfica e biológica, somada à diversidade e efervescência cultural do Brasil, faz de nós um dos países com o maior potencial turístico do mundo, se não o maior, com destinos capazes de agradar a qualquer pessoa. O que nos impede de deslanchar como uma potência turística verdadeira é muitas vezes a falta de infraestrutura e a ideia de que aqui é um lugar perigoso. O turismo é uma vertente econômica muito subestimada pelo Brasil, mas muito bem aproveitada por outros países que não têm quase nada para oferecer em comparação com o nosso país. Muitos países tiram a maior parte do seu orçamento com a economia turística. O perfil demográfico do povo brasileiro é tão diverso quanto o seu território. Em 2022, a população brasileira era de 213 milhões de pessoas. 87% da nossa população é urbana, com 14,7% da população idosa acima dos 60 anos. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Quando a invasão e conquista portuguesa começou, seu objetivo era fundar uma colônia extrativista voltada para atender os interesses do mercado externo, fazendo de Portugal uma nação extremamente rica e poderosa. O açúcar e mais tarde as pedras preciosas e o café foram alguns dos bens que o Brasil exportou para o mundo durante seus primeiros séculos de existência. Diferente da Inglaterra, que mandava famílias inteiras para se estabelecerem nas colônias do Novo Mundo, os portugueses mandavam majoritariamente seus homens, que para reproduzir sua força de trabalho, se embrenharam na estrutura familiar das aldeias, engravidando, com ou sem consentimento, as mulheres indígenas. Por isso dizemos que a mãe do Brasil é indígena. Análises genéticas recentes do nosso DNA mitocondrial, herdado apenas da linhagem materna, confirmam isso. Logo, começou o capítulo mais macabro da nossa história. O tráfico de vidas negras que sequestrou mais de 6 milhões de pessoas da costa africana para a escravidão nas lavouras brasileiras durante mais de 300 anos. Essas três matrizes, a ibérico-portuguesa, a indígena e a africana, se combinaram no Brasil como em nenhum outro lugar do mundo antes, produzindo uma humanidade original, um povo novo, sem igual em qualquer lugar e vastamente diverso entre si em todos os sentidos. O Brasil já abriga humanidades há cerca de 13 mil anos, talvez muito mais, mas com certeza não menos do que isso. Essas humanidades descendem de populações asiáticas que passaram pelo Estreito de Bering entre a Sibéria e o Alasca durante o fim da Era do Gelo, quando o nível do mar era baixo o suficiente para expor uma ponte de terra entre a Ásia e a América do Norte. Alguns desses povos podem descender de polinésios navegadores que contornaram todo o Oceano Pacífico, chegando na América do Sul talvez tão cedo quanto 20 mil anos atrás. Um feito monumental. Mandando até um escrivão do cartório declarar no cartório que foi descoberto. Isso foi em 1500. Mas ele preexistia há muito. Fisicamente, biotericamente, biologicamente e humanamente, com a humanidade indígena. Humanidade diferente. De uma gente que agradeceu a Deus o mundo ser tão bonito. Que existia para viver a vida, para gozar a vida. A finalidade da vida era viver. Nosso país já abrigou centenas de nações altamente sofisticadas que falavam milhares de línguas diferentes, com uma grande parte tendo sido perdida, mas com uma parte que resiste até hoje. Muitos povos originários vivem aqui com os mais diversos graus de interação com o mundo colonizado. Ainda existem comunidades indígenas intocadas na Amazônia. Os povos ameríndios contribuíram significativamente na formação da nossa cultura, com a nossa língua, alimentação, folclore, entre muitos outros. Há muitas ideias erradas sobre os indígenas. Eles são grandes artesãos, guerreiros, agricultores, artistas, capazes de fazerem casas imensas que abrigam 600 pessoas, estradas, canoas e uma diversidade de armas, ferramentas e objetos de argila e vime.
Sem contar o seu imenso conhecimento, sabedoria e sensibilidade para com a floresta e suas muitas medicinas. Muito aprendemos com eles, e teríamos aprendido muito mais, se não fosse um massacre promovido pelos conquistadores. 10 milênios de tradição nesse território, e o mais valioso de todos esses saberes, muito provavelmente, era como viver em harmonia com a natureza mais rica do planeta Terra. Os povos que foram trazidos à força da costa oeste da África para o Brasil pertenciam a uma vasta gama de povos, todos altamente sofisticados, de agricultores, artesãos, arquitetos, criadores de gado e metalúrgicos. Para eles, o ferro tinha um valor transcendental. Esses povos são vastamente diversos entre si, porque habitam o continente que é a mãe da humanidade, a África. Nossa espécie surgiu na África há pelo menos 300 mil anos. Toda a humanidade descende de alguns grupos que migraram para fora de lá em diversos pulsos ao longo do tempo. Os povos africanos têm muito mais diferenças genéticas entre si do que qualquer outra etnia da Terra tem uma com a outra, por mais que as diferenças superficiais sejam grandes. Essa é a massa humana que construiu o Brasil, literalmente. Sua força foi explorada até o esgotamento, resultando no nosso país abrigando hoje a maior população negra do mundo fora da África. 56% da nossa gente se declara preta ou parda, fazendo desse um país majoritariamente negro. Desses povos, herdamos culinária, cultura oral, danças, estilos e instrumentos musicais, conhecimento, religiões e uma biologia. O nosso grau de miscigenação faz do Brasil um caldeirão étnico e biorracial que tem sua compreensão própria sobre raça. Muitas pessoas que se identificam brancas no Brasil não seriam consideradas como brancos na Europa ou Estados Unidos. Com a abolição da escravidão no Brasil, o último país do mundo a fazer isso, mais de 100 anos depois dos Estados Unidos, a mão de obra foi substituída com o trabalho de imigrantes, muitos deles japoneses, italianos, holandeses, dentre muitas outras etnias que definiram o final do século XIX e início do século XX. Essa onda de imigração adicionou um componente internacional diverso à nossa matriz cultural, étnica e biorracial, mas foi o que garantiu a quase completa exclusão das populações negras do trabalho formal. Não tendo recebido qualquer tipo de indenização ou terras pelos anos de trabalho forçado, formava-se quase uma comunidade independente, que até hoje luta para fazer parte do Brasil. Hoje, mais da metade do Brasil é negra, mais de 80% de todos os moradores de favelas e comunidades são negros. Isso é uma consequência direta dessa violência e injustiça que aconteceu durante séculos, terminando apenas algumas gerações atrás, que ainda não teve reparo. Os colonizadores que traficavam essas pessoas para o Brasil eram navegadores mercantilistas fortemente religiosos que gostavam muito de açúcar. Nossa matriz etnobiológica portuguesa lusitana é, por sua vez, também um caldeirão cultural. Portugal é tida como a nação mais antiga do mundo, tendo fronteiras estáveis há mais de 800 anos. Essa civilização sofreu influências de invasões gregas, romanas, turcas e árabes durante o último par de milênios, e delas herdaram tudo que são. Estando completamente cercados geograficamente pelo inimigo em terra, a única saída para os portugueses era o oceano. Eles foram na época os navegadores mais hábeis e tecnologicamente avançados do mundo. É impressionante que essa pequena nação, com menos de 1 milhão de pessoas na época, tenha se lançado ao mar para fundar as primeiras civilizações globais. Aqui, tentaram reproduzir o seu estilo de vida, adequado às condições europeias, sem conhecer de perto as imensas riquezas naturais desse lugar, expulsando aos poucos os povos originários de seus territórios, ocupando-os com cidades porcas e plantações de canas-de-açúcar movidas a trabalho forçado. Sua vitória sobre os nativos não foi por qualquer superioridade tecnológica ou armamentista. Na verdade, os portugueses estavam em desvantagem. Eles eram poucos e os indígenas milhões, mas foi a precariedade sanitária do modo de vida europeu que trouxe uma série de doenças que os povos originários não tinham resistência e nem conhecimento para tratar. A gripe, o sarampo, coqueluche, tuberculose, varíola e sífilis mataram quem entrasse em contato com os colonizadores como moscas. Por mais de 300 anos, o Brasil reproduziu o mesmo modelo econômico extrativista e escravista, voltado para os interesses da coroa portuguesa, até que ela, fugindo de Napoleão, chegou aqui em 1808 e viu o brejo que era.
Mas não foi só a família real que veio fugida. Grande parte da elite intelectual e burocrática de Portugal veio para o Brasil, que se tornou a primeira sede de um império localizado em uma colônia. Foi nesse momento que o Brasil deu um passo civilizatório importante, a fundação das primeiras universidades, do serviço de imprensa e uma série de outras políticas que modernizaram o Brasil colônia. O futuro do Brasil, ele depende do sentimento de brasilidade. Será que nós nos sentimos verdadeiramente brasileiros e brasileiras? Que nós nos sentimos integrados e que nós nos valorizamos como povo? Porque tão importante quanto pensar sobre qualquer outro problema do nosso país, é pensar justamente sobre essa visão que nós temos de nós mesmos, se sentimos que pertencemos de fato a essa nação que é única, apesar dessas origens que costumam ser tão diversas. Nós somos, afinal, uma unidade, uma coletividade que fala a mesma língua, que partilha dos mesmos problemas, da mesma moeda, dos mesmos juros, da mesma inflação e convive nessa extensa unidade que, pela potência que tem, poderia muito bem abrigar todos. Será que a gente enxerga que essas origens tão diversas poderiam ser a grande razão da nossa força? Ou a gente acaba fazendo uma grande confusão ao apontar nossos irmãos e irmãs como inimigos, enquanto a gente acaba admirando sempre quem está lá fora, e inclusive as ideias que vêm de fora? Em 1937, Getúlio Vargas instaurou o Estado Novo, que mesmo com todos os problemas, tinha o objetivo de modernizar o país política e economicamente. A essa altura, a economia brasileira não era tão radicalmente diferente do que a família real portuguesa viu quando chegou em 1808. Nosso país falhou em se industrializar durante o século XIX, tendo permanecido com uma economia pautada na monocultura de cana e café, no gado, no extrativismo da borracha, cada dia mais dependente do mercado externo. Getúlio então deu início ao processo de crescimento e industrialização mais poderoso da história do Brasil. Ele criou as leis trabalhistas e a Seguridade Social, mas também abriu a maioria das indústrias de base, aquelas no início da cadeia produtiva, capazes de permitir a instalação de uma malha industrial mais sofisticada, como a mineradora Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional e hidrelétricas capazes de gerar a potência necessária para industrializar e urbanizar o Brasil, entre muitos outros exemplos. Por quase 50 anos, o Brasil cresceu cerca de 5% ao ano, baseando sua industrialização na substituição de importação. A fórmula era uma parceria entre Estado e iniciativa privada, em que o Estado abria fábricas no mercado interno para produzir os bens que o Brasil importava do exterior, para então privatizá-las. Nosso desenvolvimento foi tão impressionante que o crescimento brasileiro foi estudado por países como a China e a Coreia do Sul e usado como inspiração. Mesmo atravessado por uma ditadura militar sanguinária, a orientação econômica nacionalista, movida por substituição de importação, financiada por empréstimos internacionais de juro baixo e longo prazo, se manteve. A tendência de industrialização do Brasil se manteve até a década de 80, quando a indústria atingiu seu pico de participação no PIB. A essa altura, éramos uma nação mais industrial do que a China, o que nos dá uma noção do tamanho do nosso potencial. Mas tudo ruiu quando mudanças na economia global extinguiram o tipo de crédito que o Brasil baseava sua industrialização. E a ditadura foi incapaz de solucionar esse problema que caiu em seu colo, apenas o agravando. Olhando para a geografia física e humana do nosso país, percebemos privilégios e potenciais imensos em todos os sentidos. Se tudo parece conspirar a nosso favor, o que deu errado? Podemos perceber que o sentido da existência e a formação do Brasil sempre foi atender os interesses comerciais dos países ricos, ocupando na divisão internacional do trabalho o papel de fazenda do planeta Terra. O país com a maior fronteira agrícola do mundo, que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas com a produtividade e fertilidade da sua terra, passa fome. Nossa história é a história das commodities. Elas são produtos pouco transformados que podem ser extraídos da natureza em larga escala e são usados como matéria-prima, com uma alta demanda no mercado internacional, como minério de ferro, petróleo e proteína, como soja, milho e carne. Sem as commodities que vendemos em quantidades imensas para o mundo inteiro, não seríamos capazes de comprar o pouco que somos capazes de comprar hoje. Praticamente tudo que consumimos do mundo moderno foi produzido lá fora. É insana a quantidade de coisas que precisamos importar e o tamanho da nossa dependência tecnológica do exterior. Se o Brasil se industrializasse, economias gigantes seriam prejudicadas, já que dependeríamos menos e menos do seu produto industrial
sofisticado, fazendo-os perder um mercado que tem pagado preços exorbitantes em quase qualquer produto mais sofisticado tecnologicamente. O carro zero mais barato atualmente custa R$71 mil. 50 meses de trabalho de um brasileiro médio, se ele não gastasse com mais nada. E isso tem a ver com o valor do real, cada vez mais deprimido. A desvalorização cambial afeta o poder de compra com a nossa moeda. Dessa forma, o custo da produção nacional é influenciado pelo câmbio. O mercado internacional se baseia completamente no dólar, e isso acaba transformando a nossa produção mais cara quando o real está em baixa. Com isso, produtos importados podem se tornar bem mais baratos do que os produtos que são produzidos aqui no Brasil. Assim, as empresas brasileiras acabam perdendo espaço para a concorrência internacional, o que desvaloriza ainda mais a nossa moeda. Quanto mais a tecnologia avança e mais nos desindustrializamos, maior fica o abismo e mais temos que explorar a natureza para pagar os nossos iPhones com soja. Vendemos matéria-prima e compramos produtos elaborados, financiando empregos e atividade industrial no exterior. Mas haveria também outra consequência grave para o mercado internacional desenvolvido, se o Brasil resolvesse se industrializar. Reduziríamos drasticamente nossa dependência das commodities, podendo financiar um projeto que conciliasse o reflorestamento e o ganho de produtividade na agropecuária. Isso tornaria o próprio mercado interno brasileiro mais sedento por essas commodities, e poderia aumentar o preço desses produtos, tornando ao mundo inteiro mais complicado de acessar o nosso ferro e a nossa proteína, por exemplo, reduzindo as assimetrias competitivas em favor do Brasil, aquecendo nossa economia, aliviando nosso lado da balança comercial. A dependência das commodities é uma pena de morte para as economias em desenvolvimento, já que seu preço varia muito ao longo dos anos e a sua extração é extremamente prejudicial ao meio ambiente, e insustentável mesmo a médio prazo. Nós vivemos em uma das sociedades mais desiguais do mundo. As desigualdades patrimoniais são ainda muito maiores do que as de renda. Em 2021, os 50% mais pobres possuíam apenas 0,4% da riqueza brasileira. Segundo a BBC, os 10% mais ricos no Brasil possuem quase 80% do patrimônio privado do país. A concentração de capital é ainda maior na faixa do 1% mais abastado da população, que possui, em 2021, praticamente metade, 48,9% da riqueza nacional. Nos Estados Unidos, que já é profundamente desigual, o 1% mais rico detém 35% da fortuna americana. Mas calma que piora, porque para participar do 1% mais rico do Brasil, você precisa fazer R$68 mil mensais, o que não é nada perto dos verdadeiros acumuladores de riqueza. Os 5 brasileiros mais ricos têm, juntos, uma fortuna acumulada equivalente hoje a 277 bilhões de reais, mais do que o patrimônio que os 100 milhões mais pobres. 5 pessoas são mais ricas do que 100 milhões de pessoas juntas. A grande maioria dos países do mundo tem muito menos do que 100 milhões de pessoas, e no Brasil, a riqueza delas pode caber em uma mesa de 6 lugares com uma cadeira vazia. Metade da população brasileira ganha menos de R$413 por mês. Essa desigualdade brutal tem 2 raízes históricas profundas e alguns motivos mais recentes. Uma delas é que o Brasil nunca fez uma reforma agrária, passo importante da fundação de qualquer nação independente. A distribuição de terras e propriedade permitiria que gerações atrás nossos ancestrais tivessem patrimônio e fossem capazes de gerar riquezas e abrir negócios. O governo federal dos Estados Unidos decretou em 1862 o Homestead Act, que definia a posse de uma propriedade com 64 hectares a quem cultivasse por 5 anos, garantindo que uma boa parcela da população não tivesse que começar do zero e pudesse participar na produção de riqueza do país sem depender única e exclusivamente da sua força física, garantindo a eles a segurança de uma propriedade. A outra raiz histórica profunda é a forma com que a maior população escravizada do mundo foi liberta, de uma certa forma jogada no mundo. A escravidão no Brasil não acabou de fato, porque as condições de competição sempre foram violentamente desfavoráveis para a população negra, que jamais foi indenizada pelos séculos de trabalho forçado, tendo que lidar com a segregação e tendo sido negados até mesmo o direito de estudar por muito tempo. Durante a fase de industrialização explosiva do Brasil, no século XX, passamos de ter uma população 80% rural para uma 80% urbana mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo. Segundo o IBGE, de 1950 até 1980,
o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. A mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo das suas pequenas propriedades, que se deslocaram para cidades em busca de oportunidades de trabalho. Hoje, o deslocamento do campo para a cidade continua, porém em percentuais menores. O intenso processo de urbanização no Brasil gerou o fenômeno da metropolização e, consequentemente, o desenvolvimento de grandes centros metropolitanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Manaus, entre outros. Mas as cidades, por mais que se industrializando, não tinham oportunidade suficiente para toda essa massa humana e nessa velocidade. O resultado foi um colapso urbano que fez com que as grandes cidades brasileiras crescessem desorganizadamente, sem planejamento e, em grande parte, de forma irregular. Isso explica porque, mesmo com uma baixíssima densidade populacional, vivemos em cidades apertadas, congestionadas, alagadas e com as casas coladas umas nas outras, como se estivéssemos economizando espaço em uma ilha. Tudo porque aqui impera o grande latifúndio. A agricultura familiar de pequena escala foi dando espaço a um tipo de monocultura extensiva que domina a economia brasileira até hoje, atendendo ao mercado de commodities. A expansão do agro brasileira, causada por um boom no preço das commodities, movida por uma imensa massa humana chinesa, ascendendo a classe média e desenvolvendo um apetite por proteína brasileira, foi o que nos trouxe um moderado conforto orçamentário para consumir como se nós estivéssemos nos industrializando. Quando os preços das commodities estão altos, os governos aumentam a quantidade de crédito no mercado. Isso faz com que as pessoas consumam mais, mas quase tudo importado. Isso dificulta e deprime a indústria nacional, incapaz de competir com a escala e tecnologia chinesa, por exemplo. Com isso, as pessoas perdem os empregos industriais, que pagam melhor, se endividam e acabam mais pobres do que eram antes do ciclo de consumo. A ascensão do Brasil à classe média foi uma farsa, porque os ciclos de consumo que experimentamos foram financiados principalmente pelo setor agrícola crescente, às custas do meio ambiente. O agronegócio brasileiro é uma atividade devastadora para o meio ambiente, porque substitui biomas naturais por monoculturas vulneráveis a pragas que desertificam o solo. Ele é crucial para a vida de bilhões de pessoas que se alimentam dele e milhões que nele trabalham, mas ele precisa se transformar radicalmente. Em sua atividade, milhões de toneladas de fertilizantes químicos e agrotóxicos venenosos são jogados em nosso território todos os anos, com consequências mórbidas para o meio ambiente, como a falta de chuva, a aniquilação das populações de insetos, que são a base das cadeias alimentares, e a fragmentação dos ecossistemas, que coloca nossa fauna em risco severo de extinção. Por incrível que pareça, até hoje, grande parte das verduras e hortaliças que o brasileiro come são frutos da agricultura familiar local, e não dessa grande indústria da monocultura, que precisa parar de se expandir imediatamente e se tornar mais ambientalmente viável. Nosso sistema financeiro é muito diferente e precisa ser olhado com atenção. O Brasil possui 4 dos 10 bancos mais poderosos do mundo, mesmo sendo a 12ª economia global. Bom, com esse setor financeiro potente, os brasileiros deviam ter acesso a crédito fácil e barato, certo? Ha, ha, ha. No mundo desenvolvido, os bancos crescem e ganham dinheiro competindo para oferecer para os clientes as melhores condições e investindo em negócios que crescem, dão certo e pagam uma margem de lucro moderada para o banco, sendo assim, aliados importantes do crescimento econômico. No Brasil, isso não poderia ser mais diferente. Praticamente não há competição aqui, sendo o setor financeiro dominado por um cartel oligopólico que mantém os juros mais altos do planeta há décadas. A consequência é uma economia estagnada e uma população de quase 80% endividada. Com 80% das pessoas com nome sujo, é praticamente impossível fazer a roda da economia girar. O único setor que se beneficia é justamente o causador disso, o bancário. Aqui, a riqueza dos bancos é construída com base nos juros violentos e no endividamento estrutural da população brasileira. O juro é basicamente o preço do dinheiro, e aqui eles são sistematicamente mais altos do que a lucratividade a curto e médio prazo de uma empresa recém-aberta. Ou seja, aqui não vale a pena empreender e abrir empresas, a não ser que você já tenha muito dinheiro. Caso contrário, vai ser prejuízo. O motivo alegado dos juros altos é controlar a inflação. No entanto, a inflação no Brasil não funciona como os manuais de economia ditam. Geralmente ela acontece quando as pessoas têm muito dinheiro e poucos produtos no mercado, aumentando a competição por eles e, consequentemente, a demanda e o valor. Mas a inflação no Brasil não tem a ver com a demanda, já que aqui temos fábricas fechando a rodo e pessoas sem dinheiro para consumir. Atualmente, nossa inflação é gerada pela alta do preço dos combustíveis,
Também incompreensível para um país exportador de petróleo. Uma política que somente beneficia uma elite de investidores da Petrobras, a segunda empresa que mais distribuiu lucros no mundo ano passado. Se fosse só esse o problema, já seria grave. Mas além de sangrar as pessoas, o setor financeiro também tornou o Estado brasileiro uma espécie de Robin Hood ao contrário, cobrando pesado de quem trabalha e produz para pagar juros para os bancos. Olhando para o orçamento federal em 2023, vemos que a prioridade do Estado brasileiro, de longe, é o pagamento de juros e amortizações da dívida pública. Mais da metade do orçamento, muito mais do que a segunda maior despesa, a aposentadoria dos idosos, que ocupa quase 20% dos gastos do Estado brasileiro. E ainda conseguiram convencer a gente de que esse era o problema. Essa dívida é um esquema fraudulento, sem contrapartida física ou em investimentos, servindo apenas para inflar o sistema financeiro, com uma série de leis e dispositivos que garantem a lucratividade máxima dos bancos, como a remuneração da sobra de caixa. Eles foram o único setor da economia que cresceu durante a pandemia, tendo consumido a maior parte dos recursos deslocados para mitigar os efeitos econômicos da crise, sem liberar o crédito mais barato, como combinado. Pare para pensar nisso. Mais da metade de todos os impostos que você paga vão direto para os bancos. Para comparar, a educação ocupa 2,59% do orçamento, a saúde 2,62%. Essa dívida é gerada pelo próprio Estado a uma taxa de juros determinada pelo Banco Central, com 2 bancos públicos vergonhosamente participando do cartel do juro alto. Ela está arquitetada de tal maneira que quanto mais se paga, mais se deve. E ela é o único setor do orçamento que não foi proibido de crescer durante 20 anos pela PEC 95 do teto de gastos, o que significa que durante 20 anos, qualquer coisa que o Brasil crescer vai ser destinado ao pagamento da dívida pública. É verdade que uma minoria pequena se beneficia desses pagamentos, mas às custas do prejuízo da esmagadora maioria. Nossa política financeira é uma das principais fontes de estagnação econômica e acentuação da desigualdade no país. Uma verdadeira bigorna acorrentada aos nossos pés. É ingenuidade pensar que isso é espontâneo. Todas essas políticas estão montadas justamente para manter o nosso país no papel dependente que foi designado a ele pela Organização Global do Trabalho. O sistema financeiro nacional apresenta uma alta taxa de juros. Essas altas taxas desestimulam o investimento no setor industrial. Os investidores optam por investir em atividades econômicas mais rentáveis e com menor risco. Com isso, a desindustrialização do Brasil é afetada diretamente. Assim, o setor industrial sofre com uma falta de investimentos. E as atividades financeiras acabam se tornando mais atrativas para esses investidores. O Brasil está sendo recolonizado. Precisamos de reformas financeiras e tributárias progressivas e mais justas que cobrem de quem pode pagar e que façam o mercado financeiro cumprir sua função, financiar o desenvolvimento nacional e não atrasá-lo. Esse sistema financeiro canibal foi instalado aqui justamente para atrasar e reverter a industrialização brasileira, e é preciso uma imensa quantidade de rebeldia geopolítica para enfrentá-lo. Nossa cultura democrática é frágil, incipiente, intolerante e com baixíssima participação popular. Os brasileiros perdem tempo demais discutindo pautas pontuais e polêmicas, muitas vezes distorcidas, mas prestam pouca atenção em discussões que de fato poderiam nos unir e que definem nossas vidas, como nossa desindustrialização, nossa taxa de juro e a degradação do meio ambiente, que nos está fazendo perder a nossa maior riqueza. Para piorar, nossa democracia está impregnada de políticos ligados ao agronegócio e ao setor financeiro, com uma polarização composta de figuras populistas que são muito diferentes do que os seus fãs acham que eles são. Entra governo, sai governo, e a prioridade do Brasil permanece sendo o pagamento de juro. Um valor político muito importante que estamos perdendo é a soberania. No nosso mundo globalizado, ela pode parecer um conceito arcaico e nacionalista, mas ele não poderia ser mais atual. Nosso país é uma potência acorrentada, capaz de se desenvolver com uma rapidez excepcional, mas com um papel estratégico na manutenção do poder financeiro global e no fluxo de matéria-prima e produto industrial. Se percebemos o nosso potencial e começarmos a orientar nossa economia para nós mesmos, o mundo inteiro terá que se reorganizar para acomodar o Brasil dentre as economias mais robustas e respeitáveis do mundo. O Brasil precisa de si mesmo. A soberania é a busca de uma nação por independência, em todos os sentidos. No político, impedindo que forças externas orientem nossa economia com seus interesses contraditórios aos nossos. E no econômico, buscando ser independente naquilo que é mais essencial e necessário para o bem-estar humano, sendo autossuficiente em tudo que for possível, levando em consideração nossas potencialidades e limitações. Para isso, um investimento muito grande e ingente em educação, em infraestrutura,
em ciência e tecnologia é necessária. A tecnologia, na verdade, está se tornando um fator cada vez mais central na geopolítica planetária. Com a quarta revolução industrial, a economia do conhecimento. As maiores companhias do mundo hoje são as gigantes da informação. Hoje, ela é mais valiosa do que o ouro, o petróleo ou qualquer commodity, porque é ela que organiza o consumo em massas. Pela primeira vez na história da humanidade, o ativo mais valioso é imaterial, a informação. A economia do conhecimento é um modelo econômico baseado na geração, distribuição e aplicação do conhecimento. Hoje, ela é fundamental para a geração de riqueza e para o desenvolvimento econômico. Enquanto a economia tradicional se baseia em recursos naturais, trabalho e capital, a economia do conhecimento concentra-se no saber, na inovação e na tecnologia como os principais fatores de produção. Ela se baseia em setores de alta tecnologia, como a tecnologia da informação, a biotecnologia, a engenharia biomédica, o desenvolvimento de novos materiais e demais setores de pesquisa e desenvolvimento. O desenvolvimento da economia do conhecimento é essencial para o crescimento sustentável das economias modernas. Investimentos em educação, pesquisa e desenvolvimento são essenciais para a promoção e a aplicação da economia do conhecimento. As mudanças causadas pelas novas tecnologias de inteligência artificial vão muito além do impacto que a internet causou, podendo substituir 80% dos empregos em poucos anos se adotada em todas as áreas. Quando os robôs começaram a substituir a força de trabalho humana nas fábricas, primeiro no Japão e logo em seguida na Europa e Estados Unidos, as nações desenvolvidas contornaram esse problema qualificando a sua força de trabalho, empregando pessoas para fazerem as próprias máquinas. Dessa vez, o investimento em educação e qualificação é essencial, mas não vai evitar que o próprio paradigma de força de trabalho seja abalado em sua base. Essa é uma realidade que precisamos nos preparar para enfrentar, um novo mundo do trabalho pautado na tecnologia. O engraçado e assustador ao mesmo tempo é que essas mesmas tecnologias podem produzir riqueza a ser distribuída, tempo livre e liberdade, ou tornar uma imensa parte da humanidade obsoleta e incompatível com o mercado de trabalho, dominado pela automação. De qualquer maneira, a solução passa por um reaquecimento, diversificação e adensamento tecnológico da atividade industrial brasileira, mas essa nova indústria não pode ser uma cópia mal feita de outros países. Precisa ser original e verde. Mais do que qualquer país no mundo, temos oportunidades para disseminar novos materiais sustentáveis no mercado global. Tecnologia e material brasileiro para substituir o plástico e uma série de materiais derivados de combustíveis fósseis. Temos as florestas mais produtivas do planeta Terra, o maior potencial para sequestro de carbono via reflorestamento, com muito a ganhar com políticas como créditos de carbono. Não só isso, a agrofloresta sintrópica brasileira é a agricultura mais produtiva por metro quadrado do mundo. Nossa tecnologia agroflorestal, altamente sofisticada, produz, em peso, 7 vezes mais alimento por metro quadrado do que uma plantação de soja. Isso significa que para a maior parte dos países do mundo, fazer a transição para uma economia verde é caríssimo, mas para nós é uma gigantesca oportunidade econômica inexplorada. Essa, na verdade, pode ser a nossa única opção, já que a Amazônia pode não sobreviver a uma nova onda de desmatamento. Ela pode já estar contribuindo com o aquecimento global com suas queimadas, mais do que mitigando o mesmo com o seu sequestro de carbono. Isso seria catastrófico, porque significa que a floresta ultrapassou um ponto de não retorno, em que suas margens ficam cada vez mais secas e parecidas com o cerrado, causando a interrupção de uma série de serviços ecossistêmicos, como a chuva, a fertilidade do solo e a água limpa. Essa é a pirâmide etária do Brasil de hoje. Esse gráfico mostra o número de habitantes por faixa etária, com os bebês na base e os idosos no topo. Uma pirâmide jovem se parece com uma pirâmide, uma base larga, um meio considerável e poucos idosos. Uma pirâmide idosa parece um botijão de gás, uma base estreita, um meio avaloado e um topo parecido com a base. Olhando para a evolução da pirâmide etária brasileira, vemos que o nosso ônus demográfico já passou. Ela é o momento mais oportuno para o desenvolvimento econômico de um país, onde existem muitas pessoas jovens na idade produtiva e poucos idosos aposentados. A partir de agora, o Brasil se tornará um país cada vez mais velho. Muitas pessoas que estão vivas hoje, especialmente os jovens, vão ver algo acontecer no Brasil que não acontece há mais de 300 anos, um encolhimento populacional. Durante os primeiros 200 anos de Brasil, o genocídio indígena foi tão brutal que a população caiu vertiginosamente. Demorou quase 400 anos para que a população brasileira voltasse a ser do tamanho que era quando os portugueses chegaram. O último ano de crescimento populacional dos brasileiros vai ser entre 2040 e 2045, talvez até antes.
Ou seja, em menos de 20 anos, vamos atingir cerca de 230 milhões de pessoas, 22 milhões a mais do que hoje. Nesse ponto, vão ter mais pessoas morrendo do que nascendo todos os dias. No começo vai ser devagar, mas esse decrescimento logo vai acelerar, acompanhando de um envelhecimento da população. Na década de 60, era comum as mulheres terem mais de 6 filhos. Hoje, a média está bem abaixo de 2, a taxa de reposição populacional. Isso porque hoje meninas são incentivadas a estudar, trabalhar, serem independentes. Elas estão discutindo a obrigatoriedade do casamento, da heterossexualidade, maternidade e usando uma diversidade de métodos contraceptivos. Tudo isso é muito bom. Mas devemos nos preparar para uma transformação completa da realidade econômica que já está batendo na nossa porta. Ninguém sabe como vai ser um Brasil com uma população cada vez menor e mais velha. Mas uma coisa é certa, isso vai impactar todas as regularidades econômicas e tudo que foi garantido até hoje. Como vai funcionar um crédito em uma economia que pode ficar cada vez menor? Sem a expectativa de crescimento econômico, novas formas de financiamento e distribuição de renda se tornam uma necessidade. Como vai funcionar o mercado imobiliário quando houver dezenas de milhões de imóveis sobrando? Será que a propriedade vai continuar ganhando valor como sempre foi, ou vai ficar cada vez mais barata? Por um lado, estaremos morando em casas melhores. Por outro, pode ser que bairros e cidades inteiras sejam abandonados ou destruídos para terem seu material utilizado em novas construções. Será uma oportunidade para promover mudanças importantes nas nossas cidades. Mas por outro lado, isso pode trazer um imenso prejuízo para pessoas da minha geração que estão comprando casas e terrenos hoje. Talvez elas valham menos do que valem hoje na nossa velhice. Uma segurança que perdemos. Como nossas aposentadorias serão sustentadas? Se com a situação que temos hoje, a elite política já está precarizando a previdência, como chegaremos a uma sociedade com o dobro de idosos e a metade de jovens produtivos para trabalhar? Uma opção é um aprofundamento da economia do conhecimento, com novas institucionalidades capazes de se apropriar das riquezas geradas por essas novas tecnologias e distribuí-la para que ela seja usada para o bem comum, e não para criar uma ultra elite microscópica de trilionários e uma massa empobrecida de velhos abandonados e jovens desiludidos. Talvez para nós, cada vez faça menos sentido estarmos empilhados em cidades colapsadas, enquanto vivemos em um dos lugares mais vazios do mundo, sem acesso à propriedade. O padrão cidade-campo, urbano-rural, de codependência econômica, pode ficar cada vez mais obsoleto e violento em um mundo com um novo significado para a palavra trabalho. Essa foto foi tirada na minha cidade, Indaiatuba. Ela mostra a diferença brutal no padrão de urbanização dentro e fora de um condomínio privado de chácaras. A maioria dos brasileiros vivem em lugares como o lado direito, em casas pequenas coladas umas nas outras, como se estivéssemos em alguma ilha superpopulosa com falta de espaço. O problema é que os brasileiros não são donos do Brasil. O território e o direito à propriedade nos são negados. Os grandes donos territoriais do Brasil são o Estado, os latifundiários e ruralistas. No entanto, nós poderíamos estar vivendo em padrões de urbanização muito mais integrados com a natureza, como o do canto esquerdo, que além de muito mais dignos e bonitos, permitem que as pessoas cultivem e extraiam riquezas da terra, e as protege de alagamentos, poluição e calor extremo. Façam do Brasil um dos principais refúgios climáticos do mundo, recebendo uma humanidade que perdeu seus meios de vida para o aumento do nível do mar ou tantas outras catástrofes naturais. Se nós soubermos cuidar desse território, entendermos seu valor, sua riqueza e o seu funcionamento, o brasileiro tem tudo para ser um povo invejado por todo o planeta até o fim desse século. Eu amo o Brasil, amo de verdade, mesmo entendendo todos os seus defeitos e feiuras. E esse vídeo é uma carta de amor a esse país e a esse povo trabalhador, mas infelizmente pouco esperançoso. Eu vejo todo o potencial que o Brasil tem para se tornar mais uma vez o melhor lugar do mundo para sediar uma humanidade que vive para si. Uma humanidade nova, independente e soberana, capaz de inspirar o planeta Terra inteiro e guiar o mundo como uma superpotência verde. Mas para isso é necessário olhar para nossa história e entender qual é o nosso desafio, nossos objetivos, nossas potencialidades e limitações enquanto nação. Precisamos olhar com mais humildade para os povos originários, que extraíram a riqueza da natureza em harmonia com a mesma por mais de 10 mil anos. O desafio do desenvolvimento em cada país do mundo é único. Talvez mais do que qualquer outra nação no mundo, nos beneficiaremos de um pensamento econômico-político originalmente brasileiro, pautado firmemente na nossa história e nas nossas especificidades. Na história existe um conceito muito precioso que é o de mentalidade. De um modo muito simples, a mentalidade diz respeito aos nossos modos de pensar e de sentir, de nós compartilhamos uma mesma época, né? E eles estão relacionados com questões culturais, processos históricos e também com as condições materiais que compartilhamos.
A gente sabe que as condições materiais não faltam no Brasil, mas talvez a brasilidade sim. E talvez seja justamente essa falta que torna tão difícil enxergar o quanto a gente desperdiça a nossa força com interesses externos que não coincidem com os nossos e que faça que seja tão difícil enxergar a necessidade de apoiarmos coletivamente projetos que sejam feitos para nós, brasileiros e brasileiras. A brasilidade é, com certeza, um sentimento que vale a pena ser construído. O Brasil ainda não terminou de ser construído. Mais da metade das pessoas que vivem aqui não tem sequer acesso ao saneamento básico. Temos pautas do século XVIII para resolver, como a reforma agrária, pautas do século XIX, como a industrialização, pautas do século XX, como o desenvolvimento de infraestrutura e distribuição de renda, e as pautas do século XXI, como a economia do conhecimento, tudo ao mesmo tempo, em uma economia que já passou do seu ônus demográfico e precisa se preparar para envelhecer sem produzir uma massa de idosos miseráveis e lançados à própria sorte. Alguns países são pequenos demais. Alguns países são frios demais, desérticos demais, ou não têm acesso ao oceano e todos os seus recursos naturais. Alguns países estão velhos demais, ou são privados de recursos naturais básicos pela própria geografia. Alguns países são destruídos de tempos em tempos por tragédias como tsunamis, furacões, terremotos. Outros têm muita gente para pouco espaço, mas não o Brasil. Do ponto de vista geográfico, climático, energético, demográfico, temos condições invejáveis para qualquer país do mundo. É na nossa história que está o problema. Mas a história é uma coisa engraçada. História não é destino, é quase um verbo, algo que está nas nossas mãos e que fazemos todo dia, querendo ou não. Precisamos entender o nosso potencial para perceber quem e como está nos arrastando para baixo e então agir. Como vamos fazer isso? Eu não sei, mas essa é a tarefa da nossa geração. Não a abandonemos. Esse vídeo foi baseado na obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e na Economia do Conhecimento do Roberto Mangabeira Unger. Minhas opiniões econômicas e políticas transpareceram, mas eu tô acostumado com isso, porque falar de evolução é profundamente político. Esse é o debate saudável. Concordar e discordar faz parte. Não precisamos desqualificar as pessoas. Digo isso porque sei que o vídeo de hoje foi um tema sensível, então é óbvio que esse vídeo foi baseado em fatos, porque não é minha intenção mentir, mas a minha visão dos fatos é única e particular, assim como a sua. E que bom, é assim que aprendemos juntos.